Você já imaginou um estádio tão épico que ele ainda é famoso quase 2000 anos depois? Hoje a gente vai dar um pulo direto para Roma antiga e conhecer o Coliseu, o maior palco de batalhas de gladiadores, caçadas de animais selvagens e até batalhas navais dentro de um estádio. Isso mesmo! Eles enchiam a arena de água para encenar batalhas com barcos. Quer saber mais sobre as curiosidades e segredos desse monumento incrível que ainda fascina o mundo inteiro? Então fica aí e vem comigo nessa viagem no tempo. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é uma construção icônica que fica no coração de Roma, na Itália. Com seu formato oval, ele é o maior anfiteatro já construído. Feito de tijolos revestidos de argamassa e areia, com acabamento em travertino, um tipo de pedra, o Coliseu foi erguido entre os anos 72 e 80 d.C., começando sob o imperador Vespasiano e finalizado por seu filho, Tito. Mais tarde, o imperador Domiciano também fez algumas alterações no edifício. Esses três governantes fazem parte da dinastia Flaviana, por isso o nome original do Coliseu em latim é Amphitheatrum Flavium. Esse monumento grandioso tinha capacidade para abrigar de 50 a 80 mil espectadores, com uma média de 65 mil pessoas por evento. O Coliseu era palco de lutas de gladiadores, caças a animais selvagens, execuções públicas, encenações de batalhas famosas e até dramas inspirados na mitologia clássica. Houve um curto período em que até batalhas navais eram simuladas ali, enchendo a arena com água por meio de um sistema especial. Com o passar do tempo, o Coliseu deixou de ser usado para esses tipos de entretenimento, especialmente durante a Idade Média. Ele foi aproveitado para outros fins, como moradia, oficinas, sede de uma ordem religiosa, fortaleza, pedreira e até um santuário cristão. Mesmo tendo sido danificado por terremotos e saques ao longo dos séculos, o Coliseu ainda se mantém como um símbolo imponente da antiga Roma. Hoje, ele é um dos pontos turísticos mais visitados de Roma, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo. Além disso, o Coliseu tem uma ligação especial com a Igreja Católica, pois, na Sexta-feira Santa, o Papa lidera uma Via Crucis nos arredores do monumento. E se você já viu uma moeda de 5 cêntimos de euro italiana, pode ter notado que o Coliseu está representado nela. Em 2007, ele foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nome e origem do Coliseu. O nome original do famoso Coliseu de Roma era Anfiteatro Flávio, ou Amphitheatrum Flavium em latim, uma homenagem aos imperadores da dinastia Flaviana que governaram após o imperador Nero. Curiosamente, esse nome não era exclusivo do Coliseu em Roma. Vespasiano e Tito, 2 dos imperadores dessa dinastia, construíram um anfiteatro com o mesmo nome em Pozzuoli, uma cidade na região de Nápoles. Mas você já deve estar se perguntando, por que hoje o chamamos de Coliseu? Esse nome começou a ser usado por volta do século VIII e acredita-se que foi inspirado por uma estátua gigantesca do imperador Nero, chamada Colosso de Nero, que ficava próxima ao local, na Casa Dourada. Embora essa estátua tenha sido destruída, provavelmente para derreter o bronze, sua base ainda está lá, entre o Coliseu e o Templo de Vênus e Roma. História e construção do Coliseu. O Coliseu começou a ser construído em 72 d.C., durante o reinado do imperador Vespasiano, e foi inaugurado por seu filho, Tito, em 80 d.C., mesmo sem estar totalmente concluído. Inicialmente, a construção podia abrigar cerca de 50 mil espectadores em 3 andares. Porém, com o tempo, durante os reinados de Alexandre Severo e Gordiano III, um 4º andar foi adicionado, elevando a capacidade para impressionantes 90 mil pessoas. Foi Domiciano, o irmão mais novo de Tito, quem finalmente completou a obra entre 81 e 96 d.C. A escolha do local para o Coliseu não foi aleatória. Ele foi erguido em uma área no vale entre as colinas Célio, Esquilino e Palatino, onde, anos antes, o grande incêndio de Roma, 64 d.C., destruiu grande parte da cidade. Nero havia aproveitado o espaço para construir um lago artificial e um palácio luxuoso conhecido como Casa Dourada, além da famosa estátua colossal dele mesmo. Vespasiano, ao assumir o poder, quis conquistar a simpatia dos cidadãos romanos e ao mesmo tempo marcar sua autoridade. Ele demoliu boa parte das construções de Nero e decidiu transformar o local em um espaço público,
construindo o Coliseu como um símbolo de poder e entretenimento, oferecendo à população espetáculos de gladiadores, execuções públicas e muito mais. Dizem que a obra foi financiada com os tesouros conquistados após a vitória romana na Grande Revolta Judaica, em 70 d.C. Mesmo com a morte de Vespasiano antes da conclusão da obra, Tito assumiu a responsabilidade, em um ano, finalizou o Coliseu, além das termas de Tito, banhos públicos próximos ao anfiteatro. Esse monumento se tornou um verdadeiro símbolo da glória e do esplendor de Roma durante o período dos Flávios. Os jogos inaugurais do Coliseu aconteceram no ano 80 d.C., durante o reinado de Tito, para comemorar a conclusão do monumento. O reinado de Tito começou de forma turbulenta, com desastres como a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., um grande incêndio em Roma e um surto de peste. Para tentar acalmar o público e conquistar o favor dos deuses, Tito organizou jogos grandiosos que duraram mais de 100 dias. Durante essas celebrações, o Coliseu foi palco de combates de gladiadores, lutas de animais selvagens, conhecidas como venationes, execuções, batalhas navais simuladas, caçadas e outros espetáculos em uma escala nunca antes vista. Nos primeiros anos do Coliseu, ele também foi utilizado para naumachiae, ou navalia proelia, que eram simulações de batalhas navais. Segundo relatos, o Coliseu foi enchido com água durante os jogos inaugurais para uma exibição de cavalos e touros treinados para nadar. Há até uma menção a uma recriação de uma famosa batalha naval entre os gregos de Corfu e os coríntios. No entanto, isso é motivo de debate entre historiadores, já que não está claro como a arena poderia ter sido impermeabilizada e se havia espaço suficiente para as embarcações se movimentarem. Alguns sugerem que esses eventos ocorreram em outro local ou que o Coliseu tinha um canal especial que podia ser inundado. Além disso, o Coliseu era o palco de diversos tipos de espetáculos, sendo os mais populares as lutas de gladiadores, chamadas munera. Os gladiadores, geralmente escravos, não recebiam pagamento, mas os vencedores eram recompensados com prêmios em dinheiro, uma coroa de louros e o apoio da plateia. Outro grande atrativo era venatio, ou caça de animais selvagens. Animais exóticos trazidos da África, como leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e até avestruzes, eram soltos na arena para batalhas espetaculares. Essas caçadas eram realizadas em cenários elaborados, com árvores e estruturas temporárias. Em algumas ocasiões, as caçadas eram organizadas em uma escala monumental, como na celebração da vitória do imperador Trajano sobre a Dácia, onde mais de 11.000 animais foram usados em um evento que durou 123 dias. A arena do Coliseu era construída de madeira e coberta por areia, daí o nome arena, que significa areia em italiano. Sob a estrutura havia uma rede de túneis e elevadores que permitia a entrada surpresa de animais durante os combates, como retratado no filme Gladiador. Além das batalhas, o Coliseu também era usado para recriar cenários naturais, chamados silvae. Técnicos montavam florestas e ambientes com animais selvagens para encenar caçadas ou dramas mitológicos. Nessas encenações, condenados eram forçados a atuar em papéis que muitas vezes terminavam em suas mortes de maneira cruel, como sendo devorados por animais ou queimados vivos. Embora o Coliseu tenha continuado ativo até o século VI, os jogos que envolviam mortes humanas foram proibidos em 404 d.C., e apenas os animais continuaram a ser caçados e exibidos. Embora seja comum ouvir relatos de cristãos sendo martirizados no Coliseu, não há evidências sólidas de que o local foi realmente usado para isso. Mesmo assim, o Papa Bento XIV declarou o Coliseu um local sagrado no século XVII, em memória da Paixão de Cristo. Durante o século XIX, os papas Gregório XVI e Pio IX fizeram grandes esforços para restaurar parte do monumento, que já estava em ruínas. O Coliseu continuou a ser o principal local de espetáculos em Roma até o reinado do imperador Honório, no século V. Ele sofreu danos causados por um terremoto no início desse século e passou por uma grande restauração durante o reinado de Valentiniano III. No século XIII, a família Frangipani transformou o Coliseu em uma fortaleza. Entre os séculos XV e XVI, ele foi saqueado diversas vezes, perdendo muitos dos materiais valiosos com que havia sido construído. Hoje, mesmo em ruínas, o Coliseu permanece como um símbolo de Roma e de toda a grandiosidade do Império Romano.
O Coliseu é uma verdadeira obra-prima da arquitetura romana e traz consigo uma dimensão social muito interessante. Diferente da maioria dos teatros romanos, que costumavam ser construídos em encostas para apoio, o Coliseu foi erguido em uma área plana, com um anel artificial de rocha ao seu redor para garantir sustentação. Esse anel, além de estrutural, também tinha um papel decorativo e ajudava a organizar a entrada dos espectadores. Originalmente, o Coliseu tinha 3 andares, mas depois foi adicionado um 4º andar para aumentar sua capacidade. Construído com mármore, pedra travertina, tijolos e tufo, um tipo de pedra calcária, o edifício tem uma planta elíptica com 2 eixos que medem aproximadamente 190 metros por 155 metros. Sua fachada é composta de arcadas decoradas com colunas em 3 estilos, dórico, jônico e coríntio, variando de acordo com o andar. Essa divisão não era apenas estética, mas também funcional, criando um espaço que aproveitava a verticalidade do edifício. A arena, que media cerca de 87,5 metros por 55 metros, tinha um piso de madeira coberto por areia para absorver o sangue dos combates. Abaixo desse piso havia um complexo subterrâneo, conhecido como hipogeu, que incluía celas e jaulas conectadas diretamente à arena, de onde surgiam os gladiadores e animais. Um detalhe impressionante era o sistema de cobertura removível, o velarium, que protegia os espectadores do sol. Esse tipo de inovação mostra o quão avançados os engenheiros romanos eram. O Coliseu também refletia a divisão social da época. Os assentos de mármore eram organizados de acordo com a classe social. O pódio era reservado para as classes altas, como senadores e magistrados, a maeniana abrigava a classe média, e os portici, construídos em madeira, eram destinados à plebe e às mulheres. A tribuna imperial, chamada de pulvinar, ficava no pódio, bem no centro, ao lado dos lugares reservados para os mais importantes de Roma. As rampas internas facilitavam o acesso às diversas áreas do Coliseu, com todas as zonas de visualização protegidas por barreiras e uma série de arqueiros posicionados para qualquer emergência. Acima das paredes, ainda podemos ver as mísulas, que sustentavam o velarium. Nos subterrâneos, ficavam as jaulas dos animais e as celas, assim como os túneis e galerias necessários para o funcionamento do anfiteatro. Quando foi inaugurado, o Coliseu tinha um piso de madeira coberto de areia. Abaixo, um labirinto de túneis, o hipogeu, onde os animais selvagens eram mantidos antes de serem soltos na arena. Hoje, o piso está ausente, e o hipogeu ficou exposto por mais de um século, permitindo que os visitantes contemplem a complexidade dos túneis secretos. Em 2021, o governo italiano anunciou planos para restaurar o piso do Coliseu com uma estrutura retrátil, trazendo de volta a grandiosidade da época dos gladiadores. Essa reforma promete devolver ao Coliseu parte do seu brilho antigo, além de dar aos visitantes uma experiência mais imersiva. O Coliseu não é apenas um ícone da arquitetura romana, mas também um reflexo da organização social e das inovações técnicas de sua época. Mesmo em ruínas, ele continua a fascinar e inspirar, e as reformas prometidas só reforçam o legado eterno desse monumento. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história do Coliseu, um lugar cheio de mistérios e histórias épicas. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí para fortalecer. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Ah, e comenta aqui embaixo, qual curiosidade do Coliseu te surpreendeu mais? Vou adorar saber. Até a próxima!